o O3 e o CH4 você já descarta. Mas o que acontece? Ele fala que é um óxido neutro, ou seja, um óxido que é inerte. É aquele que não vai reagir com alguma substância, com nenhuma substância de fato. Agora é o seguinte, o CO2, ele apresenta, né, uma peculiaridade. O CO2, ele é um gás naturalmente ácido. Então ele vai reagir com, no caso, com uma base, né, com um outro composto. Então, o óxido que é chamado óxido neutro é o N2O, que é o chamado óxido nitroso. Então, ele quer o quê? A fonte do gás que corresponde ao óxido neutro. Então, o nosso óxido neutro é esse daqui, ó. É o N2O. E onde ele está? Qual é a fonte dele? É só você escrever fertilizante. Então, ele é, no caso, a fonte é um fertilizante. E aquela pergunta, assim, que é a mais difícil possível aqui nessa questão. Ironia, né, gente? Daquele que é, no meio do caso da fórmula molecular, daquele que é uma substância simples. Olha só. Olha que dificuldade, né? Substância simples é aquela que apresenta apenas um elemento químico. Aí você olha para cá. Qual delas apresenta apenas um elemento químico? O3. Então, era para você apenas fazer isso. Então, era para você, no caso, dar a fonte do óxido neutro e a fórmula molecular, no caso, da substância simples. Ou seja, a única que você tem é o O3. Então, ó, óxido neutro, fertilizante. E, no caso, substância simples, O3, o ozônio. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, depois você coloca aí que a gente vai tirando ao vivaço aqui. Então, vamos dar prosseguimento, porque as questões, elas meio que se completam, elas vêm, no caso, vocês vão ver que os conceitos eles vão se repetindo. Então, algumas questões, vocês vão verificar conceitos antigos, conceitos que nós vamos trabalhar, e a gente vai continuar essa pegada. Então, vamos aqui. A UERJ de 2019. Então, o meteorito do Bendegó foi um dos poucos itens do acervo do Museu Nacional que não sofreu danos após o incêndio ocorrido em 2018. A resistência do meteorito às altas temperaturas deve ser seus principais componentes químicos, cujas temperaturas de fusão são apresentadas na tabela abaixo. Então você tem um componente e a sua respectiva temperatura de fusão. Então você tem o Fe, que é o ferro, temperatura dele, o cobalto CO, né? Não confunda com o cobre. Cobre, você já sabe que é o Cu, né? Então, cobre, no caso o cobalto aqui, temperatura dele, e o Ni, o níquel, né? Cunhagem de moedas e tal, né? E aí você tem a temperatura dele. Então, ele deu apenas isso daqui. Aí vamos à questão das perguntas. Nomeie a ligação interatômica presente entre esses componentes do meteorito e nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Vamos lá. Ligação interatômica são as ligações químicas. Ligações químicas, nós temos três. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então vamos ver aqui. A ligação iônica é aquela que vai ocorrer entre um elemento metálico com um elemento ametálico. Ligação, no caso, a ligação iônica é aquela que vai dar a transferência de elétrons, ou seja, o metal vai doar e o ametal vai receber esse elétron. Agora, na ligação covalente ocorre o que nós chamamos de compartilhamento de pares de elétrons, ou seja, entre ametais, ou seja, aqueles que precisam receber elétrons. E a ligação metálica é apenas entre metais. Então, ela ocorre de uma forma chamada mar de elétrons, ou seja, os metais eles estão ali e passam, no caso, uma corrente elétrica que vai, no caso, feixe de elétrons que vai aproximar esses metais. Então, vamos aqui. Então, lembrando, iônica, metal e ametal. Covalente, somente ametais. E metálica, somente metais. Aí ele quer a ligação interatômica presente entre os componentes. Vamos olhar aqui. Ferro, metal. Cobalto, metal.
níquel, metal. Então, se eu só tenho metais, então a ligação que ocorre entre eles só pode ser uma ligação metálica, tá? Então, ó, a ligação ali vai ser metálica. Então, no caso, a gente só tem metais nesses componentes do meteorito. Agora, olhando aqui, ele quer que nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Ora bolas. Olha para cá. Olha a temperatura de fusão deles aqui, ó. Então, aquele que você vai verificar a maior temperatura. Ó. Olha para cá. Opa. Olha para cá. Esse aqui apresenta a maior temperatura. Então, Fe. Né? Aquele que tem ferro, você tem ferro. Então, maior temperatura de fusão é o ferro. Então, era apenas para você fazer isso. Então, olha só. Às vezes, a gente até sabe as questões, mas a gente fica tão nervoso que a gente, às vezes, a gente fica assim, a gente erra de bobeira. Então, a gente não pode errar umas questões dessas de bobeira, tá? E a gente tem que aproveitar essas questões. Então, ó, maior temperatura de fusão é o elemento ferro. Agora, em seguida, indique o símbolo do componente de maior massa atômica. Vamos lá. Como é que a gente vai ver a massa atômica? Aí você pega lá, se é uma prova da UERJ, ou toda a prova, né? Você vai lá no final da prova, tem lá tabela periódica. Aquilo ali não é de enfeite, gente. Aquilo não é de enfeite. Então, você vai verificar aquele que vai verificar uma massa atômica maior. Então, tem ferro, cobalto e níquel. Então, a gente pega lá, o elemento ferro tem a massa dele 56. O cobalto, 59. E o níquel, 58,5. Ou seja, maior massa vai ser de quem? Do cobalto. Então, mais uma questãozinha aqui. Agora, a outra questão aqui é o quê? O subnível de maior energia do átomo do níquel no estado fundamental. O que é o estado fundamental? Onde você verifica quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Ou seja, não há perdas ou ganhos. Ou seja, você vai ter ali balanço de cargas igual a zero. Tá? Então vamos aqui. Ou seja, a gente pega lá a distribuição eletrônica. Então pega lá o níquel com 28 elétrons para distribuir. Então, na sequência, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Então ele quer aquele subnível com maior energia. Ou seja, sempre aquele com maior energia é sempre aquele último subnível que é distribuído. Logo, o subnível mais energético é o 3D, no caso 3D8 aqui no caso. Tá? Então, a ligação interatômica vai ser metálica, porque só tem metais dentro, no caso do meteorito, são os componentes do meteorito. Maior temperatura de fusão entre eles, só você vê, que é o ferro. Né? Maior massa, você vai pegar os dados da tabela periódica e vai verificar que o elemento cobalto é aquele que vai ter a maior massa atômica ali. E o subnível mais energético vai fazer a distribuição eletrônica do níquel, né? E você vai verificar, o mais energético sempre vai ser o último, né? O último subnível distribuído. Se tiver dúvida, comenta aí que a gente vai tirar essa dúvida ao vivaço aí. Ok? Então você vê que algumas questões, elas se baseiam muito, às vezes, em conceitos prévios. Né? Então a gente deve, assim, tomar um certo cuidado, sim. Mas tem questões que é muito objetivo. Então você não gasta, acho que 3 linhas para você responder isso. Né? Lógico que, Fernando, tem lá a questão lá de estequiometria, que a gente vai falar mais tarde aqui, né? Que tem cálculo e tal, beleza, então a gente vai proceder melhor quanto a isso. Então, a gente vai observar isso. Tá bom, gente? Então, vamos dar passos, né? Vamos dar passos aqui. Questão da UERJ de 2019. Você vê que a gente vai intercalando, que as questões, elas meio que se misturam umas nas outras. Então, ele faz o seguinte. Pesquisas recentes visando a obtenção do elemento químico ununêmio, que é o 111, né, de número atômico 119, baseiam-se no princípio da formação de um átomo a partir da fusão entre átomos menores. Ou seja,
eles vão se fundir, átomos menores, formar um átomo maior, tá? Então, fusão é aquilo que você vai verificar reações, né, entre átomos menores para você fazer um outro átomo com maior número atômico, com provavelmente maior número de massa também. Considere o experimento de fusão completa em um acelerador de partículas entre átomos do titânio, 48, e de outro elemento químico, resultando no ununênio como único produto. Então, o ununênio, ele já verificou que é o único produto que a gente tem. Indique o número atômico e o símbolo do outro elemento utilizado no experimento de fusão completa com o titânio. Então, ele falou que tem o titânio com um elemento desconhecido que vai dar o ununênio com um número atômico de 119. Aí ele fala assim, opa, a grande sacada da questão. Ele falou ununênio 119. Quando ele fala titânio 48, gente, ele está falando da massa atômica dele. Então, cuidado. Isso aqui é a massa atômica dele. No caso, pode ser também, chamamos de número de massa, tá? E depois a gente vai verificar que o número de massa e massa atômica são conceitos diferentes, né? Às vezes pode se desaperceber aqui, tá? Então, ele deu o número de massa do titânio. E aí você vai recorrer de novo lá à tabela periódica para você ter o número atômico do titânio. Então, preste atenção no seguinte. Então, você tem titânio massa 48, com, no caso, o número atômico dele aqui é 22, tá? Então, o número atômico dele é 22, com um elemento X qualquer, que aí vai gerar um ununênio, que é o número atômico 119. Operação matemática simples. Então, se você está somando alguma coisa, você vai dar uma coisa maior, certo? Só que eu quero saber qual é desses fatores aqui. Quanto faltam desses fatores? Eu conheço o número atômico do ununênio e o número atômico do titânio. O que a gente faz? A subtração. Então faz a subtração, ó, 119 menos 22, que vai dar 97. E aí, de novo, você vai na tabela periódica para você ver qual é o elemento ali. Então o elemento é o elemento berkélio, que é o BK, não é Burger King. É BK de berkélio, tá? Então, ele queria o número atômico e o correspondente ao elemento. Então, aqui a gente já matou uma parte da questão. Então, vamos voltar nela aqui. Em seguida, determine a quantidade de nêutrons do titânio e escreva o símbolo do elemento de maior raio atômico. Então, vamos por partes. Vamos determinar a quantidade de nêutrons do titânio 48. Vamos aqui. Vamos pegar aqui, ó. Número de nêutrons, a gente pega sempre o número de massa menos o número atômico. Então, 48 menos 22, 26. Número de nêutrons a gente achou do titânio, tá? Agora vamos voltar aqui. O símbolo do elemento de maior raio atômico pertencente ao mesmo grupo do titânio na tabela de classificação periódica. Vamos lá, gente. Mesmo grupo. O pessoal ainda tem dúvida do que é vertical ou horizontal. Vamos entender aqui. Grupo ou família é sempre na vertical, ou seja, em pé. Período, número de camadas, horizontal. Tá? Então, ele está falando de grupo ou família. Logo, a gente vai verificar o quê? Na vertical. Beleza? Então, ele quer do mesmo grupo do titânio. Então, você vai lá recorrer à tabela periódica e aí eu já facilitei as coisas para a gente aqui. No grupo do titânio, a gente tem o titânio, o zircônio, o ráfio e o rutherfórdio. Então, o raio atômico ele vai crescer de forma que vai verificar maior número de camadas eletrônicas. Logo, o que isso vai acontecer? Quanto mais camadas ele tem, maior é o raio. Ou seja, quando você está enchendo uma bola de festa. Então, quanto mais cheio, maior o raio. Ou seja, mais camadas ele vai ter ali. Então, o que vai acontecer? Quanto para baixo, né, for o elemento, quanto mais para baixo for o elemento, o raio dele vai crescendo. Então, entre o titânio, o zircônio, o ráfio e o rutherfórdio é o que vai apresentar o maior raio ali. Tá? Então, ó,
número atômico do elemento X aqui é 97. Então ele vai corresponder ao elemento berquélio lá na tabela periódica. Diga. O Jean está pedindo para daqui a pouco resolver a primeira questão, porque estava sem som. Ah, estava sem som? Tá, fala com ele. Ah, Jean, beleza. Então daqui a pouco a gente volta na primeira questão, porque pode ter um problema e tal, e a gente vai voltar sem problema algum, tá? Que é ao vivaço mesmo. Então, só para a gente recapitular aqui, quanto para baixo, né? Então o raio atômico ele cresce da seguinte forma. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo na tabela periódica, o raio cresce. Então a gente está tomando em consideração aqui o grupo. Então no grupo a gente vai verificar na vertical. Para a vertical, quanto mais para baixo o elemento estiver, maior o raio. Ou seja, por exemplo, terceiro período, quarto, quinto, sexto, ou seja, vai crescendo. Quanto mais camadas o elemento tiver, maior é o raio dele. Tá? Então, nós acabamos aqui de resolver a questão aqui, né? Então, a nossa questão número 3. Então, se ficou alguma dúvida, depois comente aí que a gente volta nela aqui, tá? Então, como o som estava muito bem aqui, então a gente volta aqui na questão número 1. Então, vamos aqui, ó. Então, ele dá aqui quatro compostos. Então, o que acontece aqui? Então, primeiro, com base na tabela, ele quer que a gente nomeie o gás correspondente ao composto orgânico. Então, só recapitular. Composto orgânico é química orgânica. Química orgânica, química do carbono. Então, a gente ficaria entre o CO2 e o CH4. Certo? O que acontece aqui? Por que a gente não coloca o CO2 como composto orgânico? Porque o CO2 ele pode ser originado, né, de um composto inorgânico, ele tem várias fontes. Então, o composto naturalmente orgânico é o CH4. E no caso CH4 aqui, né, a gente falou lá, né, que o CH4 você tem um átomo de carbono. Então, se tem um átomo de carbono, o prefixo é match. Então, vamos aqui na questão. Então, match. Se só tem ligações simples, né, entre, no caso, no carbono, o sufixo é ano. Então, por isso que é metano. Então, aquele negócio. O Cristiano até falou, até brincou com vocês aqui, aquela piada do carbono, né? Quem tem dúvida quantas ligações o carbono faz? Aquele negócio. Quando o carbono vai preso, né, o que ele tem direito? A fazer 4 ligações. Então, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então, se eu tenho 4 hidrogênios aqui, todas as ligações serão simples. Então, é o gás metano. Então, e ele pede também a questão da geometria dele aqui. Geometria podemos ter várias ali. Mas só que você tem que observar primeiro o número de átomos daquela substância. Então, eu tenho aqui um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Então, eu tenho 5 átomos. Então, se eu tenho 5 átomos, então de que forma isso pode ser disposto, né? Então, a geometria que pode formar com 5 átomos, ela só tem uma, que é a chamada geometria tetraédrica. Que aí é tipo você fazer uma cruzinha aqui, ó. Você pega aqui, ó. Aqui, aqui. Então, tem ligações aqui e aqui também, ou seja, forma uma cruzinha. Ah, pode perceber aqui que ficou faltando aqui, não tem problema não. Você pode completar aqui com um traço, outro traço aqui, que você vai completar as 4 ligações. Não tem problema algum, tá? Então, a geometria ela é tetraédrica. Voltando aqui na questão, ele quer também que indique ainda a fonte do gás que corresponde ao óxido neutro. Então, vamos aqui. Óxido tem que ter oxigênio. Já começa por aí. Então, a gente já descarta o CH4. Mas o óxido ele é um composto binário, ou seja, ele tem 2 elementos ali. E o elemento que tem que estar ligado ao oxigênio é um elemento que não seja tão eletronegativo quanto o oxigênio. O que isso quer dizer? Que ele não puxe tantos elétrons quanto o oxigênio. Então, sempre aqueles elementos que estão mais, vamos dizer assim, lá na tabela periódica, mais à esquerda do oxigênio, a tendência deles é ser menos eletronegativo.
O único que não pode ser, e que não é óxido, no caso, com o oxigênio, é o elemento flúor. Por quê? O elemento flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Tá bom? Então, ele quer um óxido que seja neutro. Então, a gente fica entre o CO2 e o N2O. Só que o CO2, ele é um gás ácido. Como é assim, Fernando? Vamos lá. Quando a gente está, por exemplo, vamos dizer assim, chuva ácida. Muitos gases, eles vão precipitar lá na atmosfera, né? E voltam na forma de chuva. Um deles é o CO2. O CO2, quando ele chega lá na atmosfera, ele se precipita formando o que nós chamamos de ácido carbônico. Então, ele aqui, ele vai reagir. Para ser um óxido neutro, ele tem que ser um óxido inerte, ou seja, aquele que vai ter dificuldade de reagir com substâncias. Então, o único óxido neutro que a gente pode ver aqui é o N2O, que é o chamado óxido nitroso, é esse daqui, ó. Esse óxidozinho aqui. Ele quer saber qual é a fonte dele. Então, a gente vê aqui, a fonte dele é fertilizante. Tá bom? E a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então, substância simples é aquele que você vai verificar que tem apenas um elemento químico aqui. Então, ó, CO2 tem dois elementos químicos, carbono e oxigênio. CH4, carbono e hidrogênio. N2O, nitrogênio e oxigênio. Ozônio, só oxigênio. Então, a fórmula molecular era só você reescrever o O3 aqui. Então, ó, você tem aqui óxido neutro, que é o N2O, fertilizante, e a substância simples é, no caso, o ozônio. Beleza? Foi, Jean? Se foi, tá tranquilo, né? Então, vamos dar passos aqui. A 2 a gente já fez, a 3 a gente fez também, né? Então, vamos para a questão número 4. Então, também com aquela pegada de teorias atômicas, né, e tal. Então, ela começa com um recorte da revista Galileu, que fala o seguinte: menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira. Ele fala o seguinte, ó: o reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear. Então, ó, tem dois átomos aqui no caso, duas espécies de deutério aqui, no caso do hidrogênio, vai gerar um elemento X e vai liberar um neutrino aqui, um nêutron, né? Então, sabe-se que os isótopos do hidrogênio utilizados nessa reação foram obtidos da eletrólise de moléculas de água. A gente vai chegar nisso. Nomeie o elemento químico representado por X na equação. Vamos lá. Ele está fazendo uma fusão. Então, ele está juntando isso aqui. Então, é só você pegar e somar. 2 mais 2 vai dar 4. 1 mais 1, 2. E aí, você vai lá na tabela periódica e vai procurar aquele que tem número atômico 2 e número de massa 4. Aí, você vai ver, ó, que é o elemento hélio. Aqui, ó. 4, 2. Beleza? Então, nós temos aqui o elemento hélio formado aqui. Tá bom? Agora, o que ele quer agora também? Indique o seu número de nêutrons. Então, vamos aqui. Número de nêutrons era o número, no caso, de massa menos o número atômico, certo? Só que, aí que tem a sacada da questão, que ele libera mais um nêutron aqui. Então, ele vai entrar na conta também. Então, você vai pegar, no caso, se fosse ele normal, seria 4 menos 2, daria 2. Mas como também liberou um nêutron aqui, ó, liberou aqui uma espécie neutra, então, você vai tirar um dessa massa aqui também. Então, 4 menos 2 menos 1. Ou seja, vai ter um nêutron ali, essa espécie. Tá bom? E
apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada. Então, na eletrólise nós temos duas coisas, a fase catódica e a fase anódica. Então, vamos aqui. A fase, no caso, anódica, é aquela que vai ter ganho de elétron. E a fase catódica, perda de elétrons. Aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai verificar a parte catódica. Ou seja, na água, ele tem duas espécies. Duas espécies aqui. A espécie H+, e OH-. Então, ele quer a parte catódica, ou seja, ele quer isso daqui. Então, ele quer o H+ aqui. Então, como é que essa parte dessa semi-reação catódica ali? Então, você vai pegar aqui H+, formando uma espécie. Que espécie é essa que a gente pode estar formando? Que é o H2, gás hidrogênio. Então, aqui, para formar o gás hidrogênio, tem que estar tendo o quê? 2H+. O que isso vai dizer? Que ele está consumindo 2 elétrons. Ou seja, estou aqui pegando para formar o gás hidrogênio. Ou seja, ele pediu apenas a semi-reação catódica, ou seja, a parte positiva ali. Então, positivo mais 2 elétrons vai me gerar H2. Qual é a diferença? Porque é o seguinte, na eletrólise, ela vai ter uma pequena diferença. Por quê? Porque na eletrólise é um processo não espontâneo. Então, ela depende de alguma coisa para ocorrer. É o que acontece muito nos carregadores de celular. Então, o que acontece? Ele precisa de uma energia elétrica para converter essa energia química, que é na bateria. Agora, a bateria, ela funciona como um aspecto de pilha. Então, a pilha é um processo espontâneo. Então, o que acontece? Ela converte energia química em energia elétrica. Então, por isso que, no caso, você pode estar achando estranho, que a parte catódica está recebendo elétrons. Então, estou falando de eletrólise, então muda tudo. Então, muda que o cátion vai receber elétrons e o ânion vai liberar elétrons. Então, por causa dessa não espontaneidade que vai ocorrer esse negocinho aqui. Ok? Então, se tiver dúvidas, a gente tira ao vivaço aqui, como a gente vem tirando aqui. Tá bom? Então, vamos seguindo. Questão número 5. Então, a questão número 5, ela mistura muita coisa. Então, ela mistura química orgânica com termoquímica, né? Então, a gente vai por partes, tá? Observe a fórmula da estrutura plana da frutose, um dos principais açúcares presentes nas frutas. Então, está aqui a fórmula plana da frutose. Ao ser ingerido, esse açúcar é metabolizado de acordo com a equação química abaixo. Então, você tem aqui a glicose, no caso aqui a frutose, né? O2, liberando CO2 e água. Tá? Aqui o que acontece? Ele tem substâncias envolvidas nessa equação química. Que aí tem frutose, gás carbônico e a água. Aí você fala, Fernando, cadê o O2? Olha para cá. O2 é uma substância simples, só tem apenas um elemento químico. E entalpia padrão de formação de substâncias simples é sempre zero. É sempre zero, então por isso que ela não está aqui. Tá bom? Então, esse adendo é importantíssimo para a gente fazer essa questão. Nomeie as funções orgânicas presentes na molécula de frutose. Então, vamos aqui. Então, ele quer que a gente nomeie. Então, você vai nomear as funções que vai chamar a atenção. O que vai chamar a atenção ali nessa fórmula? Você tem as hidroxilas e essa dupla com oxigênio. Então, as hidroxilas são os OHs aqui. Então, você verifica que o OH aqui, ele está sempre com uma ligação simples. Logo, isso, você tem um radical orgânico ligado simples com uma hidroxila, é sempre um álcool. E, quando a gente tem o que nós chamamos de carbonila, o que é carbonila? É um carbono ligado duplamente com oxigênio.
Então, se a carbonila for um carbono secundário, que é carbono secundário, é aquele carbono que se liga a outros dois carbonos. Como é que a gente vê isso, Fernando? Cada vérticezinho desse aqui, ó, corresponde a um átomo de carbono. Então, esse carbono aqui está se ligando a dois carbonos, tá? Então, lembre-se que cada vérticezinho, no caso, na fórmula bastão, isso aqui é a fórmula bastão, tá? Corresponde ao átomo de carbono. Então, isso daqui me gera uma função cetona. Então, se a carbonila for um carbono secundário, ela é uma cetona. Hidroxila ligado diretamente, simples, com um radical orgânico qualquer, né, é um álcool. Então, primeira parte da questão, a gente já matou aqui agora. Então, é só para nomear, no caso, as funções orgânicas aqui, tá? Então, por isso que eu até circulei aqui para a gente não ter tanta dúvida, né? Então, quando ele fala de função orgânica, circule aquilo que vai te chamar a atenção. E aí você vai caracterizando essas funções orgânicas. Então, nós temos lá álcool, enol, fenol, cetona, aldeído. O Cristiano falou com vocês do aldeído, né? Que é a carbonila na ponta da cadeia. Tá? Esse daqui lá na extremidade da cadeia. Tá? Então, essa é a diferença de cetona para aldeído. Tem o ácido carboxílico, tem o éster, né? E entre outras funções, amina, amida, nitrocomposto, né? Tio composto, entre outros. Tá bom? Então, nesse caso, nós temos aqui a função cetona e álcool. Aí, ele quer que a gente calcule a variação de entalpia, no caso ΔH, da reação, de metabolização desse açúcar em kJ por mol. Então, vamos aqui. Então, aqui, gente, nós temos toda a reação, ela tem reagentes dando origem a produtos. Então, reagentes são as substâncias iniciais ali da minha reação. Produto é a parte final da minha reação, tá? Então, variação de entalpia, ela é calculada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembre-se que entalpia é aquela questão do calor, da quantidade de calor, tá? Então, a entalpia dos reagentes, você vai ver aqui, ó. Você tem aqui a frutose e oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio é entalpia zero? Aqui, ó. Entalpia zero, eu só reforcei aqui. E a entalpia da frutose, a gente volta aqui, ó. Menos 1265. Então, vamos para cá. Então, vai dar a entalpia do reagente menos 1265 kJ. Tá? Agora, a entalpia dos produtos, a gente pega aqui, ó. 6 CO2 com 6 de água. Então, 6 CO2. Então, 6 vezes menos 394. Aqui, ó. Então, esses valores estão na tabela, tá? Mais 6 vezes menos 296. 6 vezes menos 394 vai dar menos 2.364. 6 vezes menos 286 vai dar menos 1.716. Fazendo isso daqui, esse somatório aqui, vai dar menos 4.080 kJ. Então, tá aqui. Então, a entalpia dos produtos a gente acabou de calcular. Para a gente achar a variação de entalpia, que é o ΔH, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, aqui, entalpia do produto menos 4.080. Menos 1.265, que é a entalpia do reagente. Então, fazendo isso, né? Lembre-se que, cuidado com esse sinalzinho aqui que vai inverter aqui, né? Vai ficar menos 4.080 mais 1.265, que vai dar menos 2.815 kJ por mol. Conta simples, mas que você precisa tomar cuidado com a questão do sinal. Se você errar o sinal aqui, você vai errar tudo. Tudo. Beleza? Então, se tiver dúvida, né, comente aí que a gente vai tirar essa dúvida ao vivaço aí. Tá? Então, vamos prosseguir. Questão número 6, gente. Olha só, também é a questão do ERG. Ele fala o seguinte: café quentinho a qualquer hora. Chegou ao Brasil o café hot when you want. Que em português significa quente quando você quiser. Você aperta ali e vai ser o café quentinho. Basta apertar um botão no fundo da lata, esperar 3 minutos e pronto.
café quentinho por 20 minutos. Que beleza, né? Então é adaptado de uma reportagem, né? Uma reportagem científica. Então, para garantir o aquecimento, as latas desse produto possuem um compartimento com óxido de cálcio e outro com água. Então tem um compartimento com óxido de cálcio e outro com água, tá? Ao pressionar esse botão, essas duas substâncias vão se misturar, gerando energia, então vai gerar energia ali, e esquentando o café rapidamente. Escreva a equação química que representa a reação entre o óxido de cálcio e a água, nomeando o produto formado. Vamos aqui. Ele falou óxido de cálcio. Óxido de cálcio, né, é o famoso CaO, né? Cal, mais água. Quando a gente pega aqui óxido de cálcio, o elemento que está ligado aqui ao oxigênio, ele é metal. Então, se você tem isso aqui é o que nós chamamos de óxido básico, porque você tem um metal ligado ao oxigênio, tá? Então você tem um óxido que tem a parte metálica, ou seja, óxido de cálcio, que é uma parte básica aqui. Quando ele reage com a água, ele forma uma base, que é o chamado, né, CaOH2, hidróxido de cálcio. Era apenas isso para fazer, tá? Então era dar o nome ao hidróxido de cálcio. E para a gente classificar ainda a reação química ocorrida quanto ao calor envolvido. Olha a dica que ele dá na questão. Eles vão se misturar, gerando energia. Gerando energia na forma de calor. Então, se gera energia, produz energia. Se produz energia, libera energia. E se libera energia, é uma reação exotérmica. Beleza? Então, Fernando, se fosse, por exemplo, para receber energia, ele ia consumir energia para ter a reação. Então seria uma reação endotérmica. No caso aqui está sendo uma reação exotérmica ou exotérmica. Tá? E uma dica, voltando aqui na outra questão, como é que a gente sabe que uma reação é exotérmica ou endotérmica? Variação de entalpia. Se a variação de entalpia é negativa, ela é exotérmica. Quer dizer que está liberando calor. Tá bom? Então, reação exotérmica. Então, nesse caso, nem precisou a gente fazer conta, né? Beleza? Então, se ficou dúvida, a gente pode tirar aqui, né? Ou também a gente pode tirar também em outras fontes aí. Beleza? Vamos prosseguir. Falta um pouquinho, né? Vamos lá. Questão número 7. Recentemente, cientistas desenvolveram um processo eletrocatalítico que possibilita a síntese de etanol a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Nesse processo é empregado um catalisador constituído pelas seguintes substâncias: Cu, ZnO e Al2O3. Nomeie os óxidos presentes na composição do catalisador. Vamos lá. Óxido tem que ter oxigênio. Então, o cobre já sabe. Então, o ZnO e a Al2O3. Então, os óxidos são óxido de zinco, né, ZnO, zinco, e a Al2O3, que é o óxido de alumínio. Então, óxido de zinco e o outro é o óxido de alumínio. Voltando na questão, escreva a fórmula estrutural do etanol, empregando a notação em linhas de ligação. O que isso quer dizer? Fórmula bastão. Então, vamos aqui, ó. Etanol. Quando você tem dois álcool, é etanol, né? Nossa, isso é uma piada horrível, né? Vamos aqui. Etanol. Prefixo et. 2 carbonos. Então, sempre prefixo et. Então, ó. Um carbono. Met, et, prop, but. Ok? Met, et, prop, but. Então, como é et, 2 carbonos. O infixo an quer dizer apenas ligações simples. E o sufixo ol vem de álcool, né? Ol, álcool. Então a gente vai depois trabalhar melhor essa parte de nomenclaturas orgânicas, tá? Então, você vai verificar, ó. Então, a forma bastante sempre, bastante zigue-zague, tá? Então, aqui você tem 2 carbonos. E
álcool, a característica do grupamento funcional é ter uma hidroxila ligado a um carbono que faz ligações simples, tá? E ele quer ainda a fórmula molecular do reagente apolar utilizado nessa síntese. O que foi utilizado na síntese? Dióxido de carbono e água. Então ele quer, desses dois, a molécula apolar. Gente, fixa aqui em mim. Água é sempre polar. Ela tem energia pra caramba. Então é chamada de solvente universal. Então, ó, fixa bem. Dica importantíssima. Água sempre é o composto polar, tá? Então, ele quer o quê? A fórmula molecular do reagente apolar. Então, é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Então, se é dióxido, tem 2 oxigênios e um átomo de carbono. Ou seja, CO2. Para você ter dúvida, ó, por que ele vai ser apolar? Aqui. Aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui vai cortar com aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de vetor momento dipolar. É o que vai indicar o sentido do fluxo de elétrons. Então, o que isso quer dizer? Quem puxa elétrons é sempre aquele que tem maior eletronegatividade. E aí você recorre à tabela periódica. Então, para você ver a polaridade ou a apolaridade, você vê por ligação. Então, carbono e oxigênio. Oxigênio, macete. Sempre quem está mais à direita na tabela periódica é aquele que vai ter a maior eletronegatividade. Então, no caso, o oxigênio tem maior eletronegatividade. E o oxigênio vai ter outra eletronegatividade. Então, eles vão se anular aqui. Se eles se anulam, isso aqui, a polaridade dela não existe. Logo, a molécula ela é apolar. Então, por essa razão, o CO2 ele é um composto apolar. Ok? Fechou? Tudo bem? Então, por hoje, a gente encerra. Segunda-feira, 9 da manhã. Segunda-feira, gente, 9 da manhã, todo mundo ao vivo aí para acompanhar os nossos professores aqui do Instituto Educarte. Um grande abraço, um beijo no coração e estudem. Foco, foco total. E não vamos deixar essa pandemia nos abater. Vamos juntos rumo à aprovação.